Olá, o meu nome é Heitor e hoje eu vou te mostrar todo o processo que eu utilizei para fazer essa pintura com tinta a óleo, com o tema floral. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu vou te mostrar durante esse processo algumas dicas também que eu utilizo ali para desenvolver essa pintura e eu vou começar direto já pelo esboço. Como você pode perceber, eu começo o esboço já utilizando ali uma cor que é um terra siena, misturado um pouquinho com branco, e o meu esboço é mais para fazer essas marcações mesmo, da onde ficam as flores, né, que eu tenho ali como minha referência. Esse é um buquê de botões de rosa, que é na verdade flores artificiais, e eu estou utilizando aí para desenvolver essa pintura uma tela de 25 por 30. E eu estou utilizando um pincel número 4, que normalmente eu utilizo ele para aquarela. As cerdas dele são muito macias, eu não curto muito fazer esboço com esse tipo de pincel. Mas é o que eu tinha aqui no momento e eu estou utilizando ele. Como disse, eu estou fazendo esse floral de rosas, né, que é botões de rosa, e eu já procuro durante esse processo já fazer algumas marcações de sombra, como você pode ver ali na xícara, em 2 pontos, que eu já fiz essas marcações. E agora nas folhagens também desse buquê de rosa. Bom, vamos passar para o momento da paleta de cores. Para fazer essa paleta eu vou utilizar o carmim, o amarelo permanente, um azul cerúleo, também um terra siena. Eu quero dizer que a minha paleta ela é bem colorida aí, mas eu faço um preto cromático também, que eu utilizo para sombras, e o resto é para fazer as composições das rosas. Então eu preferi fazer uma paleta bem variada nas cores. Bom, a pintura eu começo sempre com as sombras mais fortes ali, já demarcando os locais que eu quero essa sombra. E aqui eu estou primeiro fazendo as sombras das folhas e deixando elas bem marcadas, principalmente dentro desse buquê, para depois no final vir mais com a luz. Então eu faço essas demarcações das folhas, né, uma coisa bem subjetiva assim, não é um desenho, não é uma pintura realista, mas vai levar a referência muito ao pé da letra, assim, deixar bastante coisa marcada, assim, bem próximo do que eu tô vendo pela minha referência de observação. Eu começo a fazer a caneca então com esse amarelo, na verdade eu estou usando aí um amarelo, um pouco de terra siena, e para fazer a caneca, né, que eu dou esse ponto mais escuro da caneca. Agora logo em seguida eu começo a preencher o fundo da tela, porque eu não fiz nenhum fundo. Normalmente eu faço um fundo na tela branca para quebrar um pouco esse branco da tela e para criar um aspecto melhor quando a gente dá o acabamento na pintura, que quando a tela é muito fina, ela não pareça muita luz por trás, né? E eu acho que fica mais interessante quando a gente coloca já um fundo para logo em seguida colocar as cores que realmente vai utilizar. Eu estou colocando esse fundo mais ou menos já nas cores que eu vou utilizar no acabamento, né? Essa é a primeira camada da pintura. Eu geralmente faço mais de uma camada e esse fundo vai ficar bem clarinho por enquanto, só que depois eu pretendo escurecer ele um pouco mais. E aqui eu continuo fazendo fundo, e uma das coisas que eu quero compartilhar com você é que o pincel que eu estou utilizando agora é um pincel número 18, que eu utilizo geralmente para pintura a óleo. Então ele é um pincel que eu gosto bastante de fazer esse processo assim, quando eu estou pintando fundo com ele, e eu estou fazendo de uma forma muito enérgica para separar aquela questão da luz e da sombra e já demarcar os pontos de sombra nesse fundo, assim como os pontos de luz. Então eu vou fazendo isso de uma forma bem enérgica, assim, bem rápida, apesar de eu ter acelerado um pouco o vídeo, senão a gente ia ficar aqui mais de 1 hora vendo eu fazer essa tela, com certeza ia levar muito mais de 1 hora, porque esse é um processo que eu fiz com muita calma, muita tranquilidade e aproveitando cada momento dessa pintura. E o legal para fazer o fundo dessas rosas agora, eu tô fazendo elas mais escuras, mas nem um pouco detalhada, assim, quer dizer, eu só tô preenchendo ali aqueles espaços, né, com a cor um pouco mais escura das rosas que eu vou pintar,
para depois começar ali a detalhar e tal, toda a questão de volume e sombra, e procurar aproximar a rosa, né, o botão de rosa da referência que eu estou tendo ali. As cores que eu estou utilizando, elas não são cores iguais às da minha referência, eu estou criando um pouco em cima disso. Eu acho que é interessante quando você pode trabalhar essa questão e estudar essa questão da paleta de cores quando está fazendo uma pintura. Isso eu acho que é o mais interessante que eu tenho nesse momento para desenvolver, justamente porque a pintura a óleo é um aprendizado, independente do momento que a gente está. Porque eu já fiz há algum tempo pintura a óleo e agora estou retornando a fazer, e muitas coisas eu estou retomando, né, e outras eu estou buscando melhorar. Então aqui no vídeo, esse playlist que tem de tinta a óleo sobre tela, tem vários outros vídeos que você pode ver de tinta a óleo, mas todos praticamente é nesse início, vamos dizer assim, desse reencontro assim com a tinta a óleo. E eu tô achando bem interessante mesmo, porque eu tô desenvolvendo algumas técnicas que eu aprendi durante esse tempo e acrescentando algumas coisas que eu acho interessante, que eu já venho desenvolvendo com um aprendizado com tinta a óleo. Como você pode já perceber, eu estou intensificando a sombra do fundo, né? Dando essa intensificada muito grande assim na cor, vamos dizer assim, e ele vai ficar realmente mais escuro para dar essa ideia de luz e sombra, fazer esse contraste bem forte com o outro lado ali da caneca. Então eu optei por fazer dessa forma, levando em consideração um pouco a minha referência, apesar que ali ainda está bem claro, seria uma pintura muito mais clara, mas eu estou achando interessante poder desenvolver essa parte mais escura, assim, e eu já venho há horas querendo fazer alguns contrastes bem dramáticos, assim, vamos dizer, para a pintura. Eu não cheguei a comentar sobre os materiais, e eu quero te dizer que todos os materiais que eu utilizo para fazer essa tela e que eu utilizo aqui no ateliê estão na descrição desse vídeo, e se por um acaso você achar interessante adquirir os seus materiais através dos links que eu deixo ali embaixo também, isso vai me ajudar bastante a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal, e eu já agradeço, né, o meu muito obrigado se você puder me ajudar nesse sentido também. Então eu continuo fazendo essa aplicação de luz e sombra principalmente na linha da caneca, e eu já noto algumas imperfeições que eu vou ter que melhorar agora logo em seguida, esses traços, né? E eu coloco também sombras um pouco mais duras nessa parte de baixo. Então eu vou fazendo esse processo todo agora de desenvolver a questão de volume, né? Porque no momento que eu estou aplicando luz e sombra nesse objeto, eu trabalho bastante essa questão do volume. Eu estou utilizando ainda aí um pouco de amarelo, né? E também um pouco de terra siena, só que de uma forma um pouco mais amena, assim, não tão forte, né? Utilizando muito mais amarelo do que terra siena. E eu começo a botar outros pontos, mais luz ali nos verdes, então eu começo já a identificar um pouco melhor, né, essas meias luzes, vamos dizer assim, nas folhas, começar a dar vida, né, nessa pintura, dar um pouco mais de vida. Então eu começo a já colocar esses verdes meio tons assim. E durante esse processo você vai ver que eu vou estar desenvolvendo ali algumas coisas bem pontuais, e outras eu vou deixar um pouco inacabadas, assim, como se perdesse o foco delas. Essa é a realidade, assim, como se não tivesse um foco muito preciso nelas. É uma forma de se fazer, e assim você pode ir experimentando. Quando você está fazendo, eu acho que isso é interessante, que você pode ir criando em cima daquilo que você está vendo, né? E aí modificando, colocando o seu jeito de fazer as coisas. Bom, vou intensificar um pouquinho mais de luz aqui nessas folhas e aplicando aí com verde limão, ou melhor, com amarelo limão, né? E aí eu apliquei um pouquinho de amarelo limão nessas folhas aqui, e o amarelo eu fiz da seguinte forma: usei muito mais amarelo mesmo, e um pouquinho só de verde. E eu vou intensificar também aqui os escuros, no caso as sombras, né, na volta dos botões de rosa, para logo em seguida aqui poder fazer essa mesa, né, ou melhor, essa parte de madeira aqui embaixo. Essa parte de madeira, na verdade, eu não vou dar muito detalhe nela, não vou botar nenhum tipo de textura. A única coisa que eu quero demarcar aqui é um pouco da sombra do tecido em cima dessa parte de madeira, que na verdade é uma tábua que eu utilizei ali para compor esse cenário. Então eu vou intensificar mais um pouquinho de claro, que eu estou usando aqui um terra siena, um pouco de sombra cromática, ou melhor, preto cromático, e eu boto um pouquinho de amarelo.
e para dar essa luz assim e poder criar esse efeito de sombra ali mais próximo do tecido. Eu achei que ficou interessante dessa forma, então não pretendo muito mexer nessa parte. Vou colocar a sombra aqui embaixo da caneca. Vou começar a fazer os botões de rosa de forma que eles fiquem mais evidentes agora. Então eu começo a botar a luz e sombra e fazer as pétalas um pouco mais desenhadas, né, e aplicando de acordo com cada cor ali um pouco dessas tonalidades, né. Aí por acaso eu tô com um amarelo e um pouquinho de verde, porque eu queria passar essa questão do reflexo da folha dando incidência ali no botão de rosa. Eu acho que fica bem interessante dessa forma e eu vou aplicando assim em todas elas praticamente. Eu vou começar a passar essa um pouco mais de luz, né, dar mais forma, que a gente possa já identificar um botão de rosa. De uma forma muito sensível, procuro fazer isso para que fique identificado ali, bem marcado, as questões das flores. Eu começo a aplicar também algo interessante aqui, que é esse fundo, né? É começar a amenizar um pouquinho também, amenizar a relação da sombra, a demarcar essa sombra mais próxima ali da caneca, bem de acordo com o que eu estou vendo aqui na minha referência, né? Mas ainda utilizando essas tonalidades de meio tom. E eu vou fazer agora essa outra pétala aqui embaixo, com uma cor mais escura, mais próximo do carmim ali, e eu vou fazer dessa forma justamente para destacar ela do fundo. Continuo aplicando ainda um pouco mais de sombra entre os botões de rosa, para dar esse destaque maior aí dos botões, né, perante a pintura aí, também fazendo alguns verdes, e assim eu vou aplicando em toda a pintura, né, um pouco desses tons. Eu queria agora fazer essa rosa, um detalhe um pouco melhor aqui das pétalas dela, que eu não acertei ainda muito bem, mas que eu vou desenvolvendo com muita paciência e tranquilidade. Isso já é uma dica que eu deixo para você, quando for fazer algo que faz tempo que você não faz ou que você nunca aplicou, observar bastante, né? Ficar um tempo ali se dedicando à observação e praticar e desenvolver isso com tranquilidade no momento que estiver desenvolvendo, né? Que estiver praticando, né? E se houver erros, a tinta a óleo é muito fácil de acertar os erros que a gente comete na pintura. Então eu acho muito legal, muito tranquilo isso também, muito bom, né, porque a gente pode ali no momento desenvolver um pouco mais esse olhar, né, e melhorar cada vez mais o desenho, né, a forma de se fazer. Como você pode ver, eu intensifiquei ainda mais, né, os claros, no caso, os brilhos, né, dessas tonalidades aqui que estão nas rosas, e eu estou procurando melhorar para chegar uma melhor visão, vamos dizer assim, uma visão um pouco melhor das rosas, né, dos botões, identificando eles melhor em relação às pétalas ali, que elas vão tudo se encaixando, né, essas pétalas elas vão se encaixando de uma forma que uma vai fazendo sombra à outra, né, e é de uma forma muito sensível, mesmo que isso acontece. Então eu estou procurando trazer essa realidade para dentro da pintura, né, de uma forma também a identificar esse degradê que vai se formando da cor mais saturada para aquela um pouco mais clara. Agora eu começo já a rosa maior, no caso, que ela é um pouco mais destacada, mais na frente ali, e eu fiz ela num lilás. É bem difícil de fazer ela, confesso, que eu tive uma primeira dificuldade aqui para desenvolver ela dessa forma, porque eu não estava acertando mesmo na questão da tonalidade da cor e fazer com que ela fosse colocada em perspectiva, que ela viesse de dentro assim para fora, assim. Então seria um cone, né? Dentro ela tá bem mais fininha e para fora ela tá bem mais larga. Isso foi bem complicado no início. Agora eu tô fazendo essa rosa um pouco mais clara, que eu vou acabar mudando ela porque eu não gostei muito branco assim, ela se mistura um pouco com o fundo. Vamos ver como é que ela vai ficar. Bom, eu penso que essa rosa branca vai ser exatamente isso mesmo. Ela tá puxada um pouquinho pro lilás, mas ela é branca ainda, ela continua mais clara de todo o buquê. E eu vou sinalizando ela ali com as cores mais escuras, né? Dando essas mesclas mais escuras com um pouquinho de lilás ali e um pouquinho de branco. Eu intensifico um pouquinho mais o branco com um branco titânio. Então eu aplico diretamente nela ali um branco titânio, que eu acho que é bem interessante para dar esse ponto de luz maior,
né? E eu tô gostando bastante de fazer ela porque parece que ela cria um movimento, né? A rosa, no momento que a gente aplica, dependendo da forma que a gente aplica ali a luz e sombra, parece que ela cria um movimento próprio ali na própria tela. Eu achei bem interessante, só que eu acho que eu tenho que ajustar ainda um pouquinho esse tom de sombra aqui nela e também um pouquinho mais de luz nas laterais, assim. Então eu vou fazer isso de forma para ver como é que fica, e qualquer coisa eu posso dar uma modificada. Os pontos mais profundos dela ali, das pétalas, eu coloco um pouco de lilás um pouco mais forte, né? E para salientar um pouco mais essa parte da pétala mesmo, e essa parte mais de fundo dela. Eu acho que assim pode ficar mais interessante, no caso essa rosa. Eu começo esse outro botão, e esse outro botão eu começo bem clarinho, mas na verdade eu tô querendo escurecer ele um pouco mais. Pelo que eu vi aqui, eu posso escurecer um pouco mais e deixar ele bem mais num tom diferenciado assim, mais escuro. Aí nesse botão eu tô utilizando o Terra Siena com um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo também. Então eu continuo ainda nos mesmos tons, assim, só intensificando a questão da cor. E eu tô gostando bastante de fazer essa parte aqui. E eu quero aproveitar já esse momento e te convidar, se você não for inscrito no canal, se inscrever, a marcar o sininho para receber meus vídeos assim que eu coloco aqui no YouTube. E se você estiver gostando desse vídeo, já peço com muito carinho para você curtir e deixar seu like. Isso me motiva bastante aqui no canal a continuar produzindo vídeos para o YouTube. Bom, agora eu continuo ainda nas folhas, né, nos verdes, trabalhando bem essa questão dos verdes, das folhas, fazendo com que esse verde também se sobressaia dentro desse buquê, que eu acho bem interessante nesse sentido. Eu estou utilizando basicamente aqui o verde mais tom médio, né, e também eu estou acrescentando um ponto de luz nele, colocando um pouquinho de amarelo limão. Então eu vou fazendo isso porque ele se mescla com a tinta que está embaixo. No momento que eu aplico um pouquinho mais de luz, ele se mescla com o verde que está embaixo. E eu estou gostando bastante desse resultado, né? Porque ele, apesar de não ser uma folha bem desenhadinha, uma folha e tal, ele está dando essa intenção, né? Essa sugestão de que ali atrás existe alguns ramos ali com folhas verdes e vivas, que achei que ficou bem interessante nesse contexto. E então eu continuo aplicando, e agora eu vou começar a desenvolver a questão da caneca. A caneca ela secou um pouquinho assim, porque eu estou utilizando como diluente o EcoSolve. É um diluente que eu gosto bastante de utilizar. Eu uso muito pouco, quase nada de óleo de linhaça nesse primeiro momento, né? Então eu aplico muito mais o diluente EcoSolve para fazer essa diluição da tinta, e o óleo de linhaça muito pouco mesmo, né? E eu gosto disso porque a pintura seca um pouquinho mais rápido que o normal, e eu posso trabalhar de forma também, né, com todos os pré-requisitos assim que a tinta me deixa. E eu faço a mudança agora na caneca, dando essa intenção de maior luz no primeiro plano dela ali e levando a sombra um pouco mais para trás. Podem notar que ela deu essa circunferência, né? Ela foi de forma, aparece ser redonda, justamente por causa da forma que foi aplicada essa luz e sombra. Eu achei bem interessante o resultado. Para destacar agora, eu melhoro um pouquinho esse tecido da mesa, botando um pouco mais de luz nele. E vou intensificar as sombras que eu ainda acho que posso melhorar entre as folhas, dando uma profundidade maior em alguns pontos. Mas pode ver que é bem pontual, assim, não é em todas, né? Em algumas partes, principalmente aquelas que entram em contato direto com o botão da rosa. Então eu faço isso para dar ali naqueles pontos um pouco mais de profundidade. E eu tô também achando que fica interessante abusar um pouco, vamos dizer assim, desse preto cromático junto com o verde, que é o que eu estou fazendo nesse momento. E eu vou intensificando isso a ponto de deixar bem marcado mesmo, né, e conseguindo colocar também alguns efeitos em cima dos botões de rosa. Intensifico ainda com um pouco mais de luz, trabalhando sempre essa questão luz e sombra, que eu acho bem importante,
E com muita sensibilidade eu penso que essa rosa que eu começo agora, ela não pode estar tão destacada como as outras, porque ela está num ponto mais escuro. Ao mesmo tempo eu ainda estou aí definindo a cor dela, que ela está para esse lilás, um pouco mais pro lilás, um lilás um pouco mais apagado nesse sentido. Eu acho que vai ficar interessante ali e eu não vou me contrariar no caso das sombras, que o que eu não posso botar ali do nada é uma única rosa iluminada, se ela está realmente abaixo das... Agora vamos começar os detalhes finais da pintura, e acredito que agora sim é aquele ponto de acabamento que eu vou seguir em frente aqui com essa luz e sombra e vamos ver como é que vai ficar. Bom, nesse final tem 2 pontos que eu quero salientar aqui, que uma é a questão da alça da caneca. Essa alça dessa caneca eu achei bem interessante porque ela veio todo o tempo apagada, né? Mal se percebia que ela estava ali. E agora eu entendi que ela poderia receber uma certa luz, né? Eu podia dar uma iluminada nela, a ponto de deixá-la um pouquinho mais visível nesse processo da pintura. Eu acredito que não exagerei, muito pelo contrário, eu coloquei ali ainda ela fazendo parte desse contexto, com um pouquinho mais de luz só, para poder identificar que ali existia essa alça da caneca amarela. E eu gostei da forma que ficou. E assim eu vou intensificando também ainda as sombras na caneca em si, e também nessa questão das sombras das folhas, né, que dão aí na caneca. Eu também intensifico alguns verdes, que eu acho que pode dar uma melhorada, e eu vou fazendo isso nesse processo final também. Bom, agora eu vou aplicando mais florzinhas entre esse arranjo, com a florzinha bem menores, assim, são pontinhos de flores, né, que fazem parte desse arranjo, desse buquê, e eu vou fazendo eles com amarelo-limão. Vou utilizando o amarelo-limão para fazer isso, destacando. Eles vão surgindo entre as folhas, né, e os botões de rosa. Eu achei bem interessante fazer dessa forma, e é uma das coisas que agrega ali na imagem. E aproveito também para fazer algumas correções que eu acho que é necessário ali, e a mudar algumas coisas, ou corrigir algumas questões que podem ficar melhoradas ali, principalmente referente às folhas. E também aplicando um pouquinho mais de luz e um pouquinho mais de sombra. Note que eu continuo ainda nos verdes, os verdes agora por último também estão sendo bem requisitados aqui, e eles fazem parte de todo esse destaque, né, dos botões de rosa. E os botões de rosa eu começo também a melhorar também as tonalidades e a deixar alguns lados mais sombrios e colocando luz no geral, assim, em toda a pintura. Porque a minha preocupação agora é só reforçar e melhorar algumas questões, principalmente referente à estrutura, né, daquilo que foi pintado. Então, até essa parte do fundo, que eu faço agora, destacando um pouquinho mais a luz, para demarcar ali a circunferência da caneca. Busco também passar o pincel de uma forma a dar sentido, né, aos botões de rosa ali, a deixar eles com luz e sombra, né. Busco também melhorar as sombras próximo do tecido e também a reforçar algumas coisas dentro do próprio buquê. Eu acredito que nesse momento aqui para mim tá bom, espero que você tenha gostado, né? Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, gostei bastante de fazer esse quadro. Sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quero agradecer por você ficar comigo até esse momento. Quero te deixar o meu grande abraço e até o próximo vídeo.